Em primeiro lugar, é preciso ter casa, não é? A casa é o castelo da família. E, portanto, uma família que não tem casa, falta-lhe tudo o que é básico, não é? Só se pode pensar em educação, em saúde, em cultura, tendo casa. Caso contrário, tudo falha, não é? Agora, o problema é que, para construir casas e disponibilizar casas de acordo com as necessidades das famílias, há muitas variáveis que entram aqui em linha de conta. Em primeiro lugar, hoje centra-se muito na oferta. E, portanto, há muitos que dizem que não há mais procura que a oferta e, portanto, isso termina o aumento do preço das casas. Bom, é verdade, mas aumenta o preço das casas que são construídas, destinadas naturalmente a famílias que têm possibilidades de as comprar. O que quer dizer que os promotores privados, aqueles que constroem realmente casas, e, portanto, aquilo que neste momento é a oferta de habitação no mercado, é destinada a um determinado segmento da população. Aquele segmento, classe média, média alta, ou estrangeiros que têm condições, têm rendimentos para comprar ou para arrendar. Agora, nós sabemos que há uma parte significativa da população que não tem condições, ou seja, não tem um rendimento salarial correspondente que lhe permita comprar ou rentar a casa. Bom, e então confrontamos-nos aqui com duas situações. Aqueles que dizem que o problema, um está nas casas, outro está no rendimento. E, portanto, as pessoas, os baixos salários, é que não permitem a compra de casas ao preço em que elas estão. Ora bem, a minha posição é um bocado diferente. As casas que estão a ser vendidas aos preços de mercado está muito bem, quem compra, quem tem dinheiro para as comprar, e os promotores privados respondem a esse segmento. As casas destinadas a famílias mais pobres, famílias de classe média e baixa, que têm baixos rendimentos, só há uma solução. É haver uma resposta de habitação pública, que é isso que se fez por toda a Europa. Eu acabei de dar o exemplo, na Áustria há 65% de arrendatários, e é um país rico. Portugal, que é um país pobre, tem 65% de proprietários. Dá a impressão que é ao contrário, não sei se estão a ver. Ora bem, estes 65% de proprietários são realmente agregados familiares que nos anos 80, nos anos 90, bom, foram adquirindo a sua casa porque, por um lado, havia financiamento da banca e os preços das casas no mercado correspondiam, digamos assim, àquilo que era a sua própria capacidade. Portanto, hoje em dia não é assim. Porquê? Porque, na realidade, houve fatores que vão para além que terminaram, digamos, a oferta, que tem a ver, por exemplo, com o preço do terreno. Para algumas pessoas, para alguns opinadores, digamos assim, o problema está na questão dos vistos gold, que visaram aumentar muito os preços das casas, nos alojamentos locais, na flexibilidade administrativa, mais ou menos flexibilidade administrativa. Ora bem, para mim, tudo isso é importante, mas o mais importante é o terreno. Quer dizer, porque só se constroem casas em terreno, é preciso haver terreno. Ora, e em 2014, com a alteração da Lei dos Solos, a Lei 31 de 2014, fez disparar o valor dos terrenos. Terrenos que custavam 400 euros ao metro quadrado, no espaço de 4 ou 5 anos, passaram para 1.600. Ora bem, porquê? Porque retirou do mercado os solos urbanizáveis. Portanto, se nós sabemos que aquilo que foi o fator determinante do preço do terreno foi essa lei, porque é que a lei não se altera? Ora bem, esta tem sido a minha saga nos últimos tempos e fico muito satisfeito pelo Jornal Económico ter levado por diante esta conferência, porque pelo menos já estava lá. Foi a primeira vez que eu vejo como um dos fatores estruturantes de todo este problema a alteração da lei dos solos, que é fundamental. Não, vamos lá ver, as famílias às quais os promotores privados não respondem, nem podem, nem devem responder, porque eles não fazem ação social, não têm que fazer. Estão no mercado para ganhar dinheiro, legitimamente. Não é? E, portanto, para as famílias às quais eles não respondem, tem que ser o Estado, através das autarquias locais. Por exemplo, o PER, nos anos 90, foi uma medida extraordinária que permitiu acabar praticamente com as barracas todas que havia na área metropolitana de Lisboa. Não é? Ora bem, o PER atualmente, de alguma forma, não tem a dimensão, o PRR, não tem a dimensão que teve o PER nos anos 90, mas de qualquer maneira é significativo, são 20 e tal mil casas que podem vir a ser construídas, estão a ser construídas, o EIDA está a fazer, nós estamos a fazer essas casas, neste momento temos 500 casas lançadas, e portanto, através desta forma, nós podemos responder às necessidades das famílias. Basta pensar que, por exemplo, uma casa de renda apoiada, a renda varia entre os 9 euros e os 380 mensais. Entre os 9 e os 380. Casas que respondem às famílias mais necessitadas. As famílias da classe média, média baixa, rendas que vão entre os 380 e os 780, 800 euros.
que são a renda acessível, não é? E depois ainda temos um outro modelo que é a renda reduzida, que, por exemplo, um T2 pode ser arrendado por 400 euros, um T3 por 600. Quer dizer, portanto, tem que haver... E depois ainda há a habitação jovem. No caso do Eiris, temos a habitação jovem, que são rendas que variam também entre os 200 e os 600 euros. Mas aí são T0s e T1s. Excepcionalmente pode haver algum T2. Portanto, as respostas são múltiplas. Mas é indiscutível que para as famílias de baixo rendimento só há uma solução. É o Estado construir habitação pública.